E para entender melhor como os deputados estão acompanhando essa discussão sobre as medidas provisórias e também um debate sobre a pauta econômica da equipe de Lula, a gente vai receber agora aqui no Jornal das 10 o deputado federal Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco. Deputado, agradeço demais sua participação, entrevista ao vivo aqui no Jornal das 10. Muito boa noite ao senhor. Boa noite a você, Nilson, Gerson, Ana. Uma alegria de poder participar do programa. Então, Ana, Camarote participam comigo aqui dessa entrevista. Deputado, já queria começar a perguntar a respeito desse impasse. Arthur Lira, presidente da Câmara, disse que até aceita a comissão mista com a mudança da proporcionalidade, dando mais protagonismo a deputados e estabelecendo um prazo para a tramitação dessas medidas provisórias. O senhor realmente acredita que o Senado possa aceitar essa proposta? Lira vai conversar com o Pacheco já já. O senhor acredita num acordo? Olha, eu acredito. É preciso que a gente possa exercitar o máximo diálogo, né, para que a gente possa construir de maneira coletiva, até porque, ao final, o que está em jogo, né, é um conjunto de ações que vão beneficiar a população brasileira. É importante, Nilson, que a gente possa revisitar que a última resolução que nós tivemos sobre medidas provisórias foi no ano de 2002, né, à época, pelo presidente do Senado, Ramos Tebet, que baixou uma resolução e destinou, né, o papel das próprias medidas provisórias, onde fica 12 deputados pela Câmara, 12 senadores e forma um bloco de 24 para discutir as medidas provisórias. E nesses últimos 20 anos, o debate sobre as MPs foram pouco feito no Brasil. A gente não houve, de fato, um debate permanente sobre a necessidade da gente poder discutir melhor a formatação das medidas provisórias no Brasil. O que foi ocorrendo é que cada governo vai encaminhando medidas provisórias, que nem discute direito nem com a sociedade, nem com o Congresso. Eu acho que chegou o momento, de fato, da gente fazer um debate sobre esse tema. E é fundamental que a gente possa, nesse entendimento, né, do Rodrigo Pacheco com o presidente Arthur Lira, sair com um encaminhamento que possa fortalecer a democracia dentro do parlamento. Eu acho que é uma proposta equilibrada, né, de um senador, a cada um senador, 3 deputados federais, e a partir daí a gente discutir só os prazos de análise de medida provisória para que a gente possa avançar na Agenda Brasil. Deputado, quem olha de fora acha que é uma disputa de poder entre o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Eu queria a sua visão se isso, na verdade, é uma disputa entre as duas casas ou o quanto já desceu para lideranças e mesmo assim os demais parlamentares esse mal-estar e o quanto isso pode atrapalhar também daqui para frente tramitações nas duas casas. Olha, já desceu, há um ambiente entre os líderes da Câmara Federal para que a gente possa, o quanto antes, se chegar a uma solução e a Câmara possa, de fato, também exercer o seu protagonismo, respeitando o papel institucional do Senado. O que eu tenho percebido na Câmara é um ambiente, Gerson, completamente colaborativo, né? Independente de ser de direita, de esquerda, nós precisamos avançar na agenda econômica do Brasil. Nós estamos falando de 200 milhões de brasileiros que esperam a resposta do governo federal e do Congresso Nacional. Nós temos a âncora fiscal, que é fundamental para o Brasil, a reforma tributária, nós temos um amplo desafio na educação pública brasileira. Nós precisamos, Ana, retomar a capacidade de investimentos no Brasil. A âncora fiscal é central. Eu acho que o governo precisa gastar, nesse momento, todas as energias para que a gente possa aprovar a âncora fiscal do país, porque essa não é uma âncora fiscal do presidente Lula, é uma âncora fiscal do Brasil. Nós vamos melhorar a nossa governança fiscal, nós vamos reduzir a taxa de juros, nós vamos dar um sinal importante ao mercado internacional na hora que o Brasil fizer a âncora fiscal. Nós vamos, Nilson, melhorar a nossa nota de crédito e, com isso, a gente vai fazer com que os juros possam ser reduzidos, tanto os juros reais quanto os futuros, e a gente vai ter a retomada do investimento público no Brasil. Acho que é preciso que a gente possa, até amanhã, encerrar essa pauta, construir um entendimento e, a partir daí, avançar nas pautas de interesse do país. Deputado Silvio Costa Filho, a questão que se coloca é o seguinte: diante até dessa agenda que o senhor coloca, inclusive das medidas, além disso, tem as próprias medidas provisórias. Teve ali que fazer um
um acordo ali, um arranjo, né? Exatamente. Uma excepcionalidade para pelo menos as 4 prioritárias do governo Lula, para que pudesse ter o rito, que é o rito constitucional. A pergunta que fica é, por que não manter o rito constitucional como era antes? E como é, na verdade, ele não foi, ele teve uma excepcionalidade durante a pandemia, por uma questão, lógico, de saúde pública, para que não houvesse contaminação, para resolver essa questão, porque não volta o que era antes e pronto, sem qualquer tipo de novos mecanismos, ou seja, facilitar a vida do próprio governo, do próprio país. Olha, eu sou um defensor permanente da nossa Constituição. Eu acho que o modelo da comissão mista, ela fortalece o debate interno dentro do Congresso Nacional, naquele momento que os deputados podem, de fato, debater a medida provisória. O que é preciso ser discutido é a representatividade dessas comissões e os prazos, né, regimentais, que, na minha avaliação, eles podem ser mais céleres. Respeitando o peso da Câmara e do Senado, mesmo que tenha mais deputados, mas respeitando o peso da Câmara e do Senado. Vai ser 1-1, né? Respeitando o peso. A proposta é a cada um senador, 3 deputados federais, né? Essa é a proposta. Mas respeitando o peso, assim, da bicameralidade. Exatamente, sem dúvida. O peso da Câmara igual ao peso do Senado. Exatamente. Votações separadas. Separadas. Essa, eu acho que seria o caminho mais democrático dentro do parlamento, mas nós estamos torcendo para que esse acordo possa ser feito entre o presidente Rodrigo Pacheco e o presidente Arthur Lira. Deputado, queria trazer o assunto agora também para a âncora fiscal. O governo está tentando se alinhar ali dentro do próprio governo, né? Os ministros conversando e o próprio presidente Lula. Falta o ok do presidente para a apresentação dessa proposta ao Congresso. O senhor tem participado ativamente dessa interlocução com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mesmo sendo do Republicanos, partido que mantém a independência. Seria um gesto ao Republicanos a relatoria dessa matéria da âncora fiscal ficar com o partido? O nome do senhor, inclusive, é cogitado para essa matéria. Então, queria fazer 2 perguntas em uma. Como o Republicanos está nessa relação com o governo, tem chance de vir a ser base? E como a relatoria da âncora fiscal pode contribuir nesse processo? Olha, primeiro, em relação à relatoria, quem escolhe é o presidente da Câmara, o nosso Arthur Lira. Naturalmente, qualquer brasileiro que tivesse o privilégio de poder relatar uma matéria tão importante para o país, eu tenho certeza que ficaria feliz de poder dar a sua contribuição num momento tão importante do país. Eu disse ao ministro Fernando Haddad que a gente deveria priorizar a âncora fiscal e, a posterior, votarmos a reforma tributária. E já há um consenso no próprio governo hoje, ao meu ver, que é priorizar nesse primeiro semestre a pauta econômica. Porque se nós avançarmos bem e aprovarmos, eu tenho certeza que a economia vai voltar a crescer, gerando emprego e renda para a população. E o ambiente do partido, o presidente nacional Marcos Pereira, ele tem um excelente diálogo com a própria esquerda. Nós temos uma posição hoje de independência, mas há um ambiente colaborativo de ajudar a agenda econômica do Brasil. Então, o meu sentimento é que, dependendo da forma que venha a âncora fiscal, que dê segurança ao mercado, que de fato possa aprimorar as regras fiscais, que possa preservar a boa governança fiscal, tenho muita confiança que vai contar com o nosso apoio e com o apoio dos republicanos. E é torcer que o governo possa, até o próximo dia 3, apresentar de fato a âncora e, a partir daí, a gente fazer, Nilson, um amplo debate no Congresso Nacional. O senhor tem conversado com o governo, falou que conversou com o ministro Fernando Haddad. Eles contaram por que está demorando para chegar no Congresso esse texto. Falo demorar porque já existe até um outro texto apresentado que talvez seja discutido em conjunto, que é o do PSD. Olha, para fazer justiça, é importante que a gente possa reconhecer o papel institucional do ministro Haddad. Ele, desde o primeiro momento, ele tem tido a capacidade de dialogar com o mercado financeiro, de dialogar com os líderes partidários. Ele tem ouvido a todos para, ao final, poder
apresentar a melhor proposta possível. Ele fez o roteiro de apresentar Arthur Lira, já apresentou a Rodrigo Pacheco, apresentou ao presidente Lula, já teve uma reunião com o vice-presidente Alckmin, fez uma reunião com a ministra Simone Tebet, para que essa proposta ela possa tentar convergir um pensamento do governo e que, de fato, ela possa ter a confiança do parlamento. Então, pelo que eu já pude observar do que vem dessa proposta, a sinalização é positiva e o meu sentimento é que o mercado vai precificar bem. E a gente vai ter uma próxima reunião do Copom na primeira semana de maio. Se a gente apresenta essa âncora fiscal e tenta votar antes da avaliação do Copom, a gente já tem uma perspectiva na redução da taxa de juros a partir do mês de maio. E na hora que os juros eles começam a cair, automaticamente a gente começa a melhorar o crédito e a roda da economia começa a gerar. Eu sinto, né, que tem muita gente observando o momento do Brasil, tem muita gente esperando a possibilidade da retomada da economia, até porque Gerson vem lá de Pernambuco, é nosso conterrâneo. Eu defendo, Nilson, os programas sociais no Brasil. Bolsa Família, Pronatec, ProUni, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, todos são programas importantes. Mas o maior programa social do Brasil, Ana, é emprego e renda. É isso que traz dignidade e traz felicidade. A gente só vai ter emprego e renda se a gente tiver o fortalecimento do setor produtivo. E quem defende o trabalhador é quem gera emprego. E é por isso que a gente precisa priorizar, nesse momento do Brasil, a agenda do emprego, que é automaticamente pensando na agenda do bem-estar social no país. Eu estou muito confiante que a gente pode ter, ao final do ano, uma redução na dívida do Brasil, no déficit público, em torno de 100 bi. A gente iniciou o ano com a previsão de 230 bi. Hoje, a própria ministra Simone Tebet sinaliza para um déficit de 100 bi e para 24 zerar o déficit. Se a gente consegue essa agenda, a gente vai, nesses próximos 4 anos, fazer com que as exportações cresçam e o mercado internacional possa vir investir no Brasil, porque a gente tem claramente uma janela de oportunidade. Deputado, agradeço demais a participação do senhor ao vivo aqui no Jornal das 10. Muito obrigado e uma ótima noite para o senhor. Muito obrigado, Nilson. Muito obrigado, Jesus.